Cumprimento os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, no último vídeo, o encerramento se deu, né, com a evolução do livro do Êxodo, chegando ao capítulo 32, foi dito, frisado, né, sobre a pressão que o povo de Moisés, futuramente constituído como povo de Israel, havia e vinha, né, pressionando Arão para que fosse tomada alguma providência. Eles estavam sentindo falta de adorar, no caso, a deuses, né? Esses deuses egípcios que o Deus nosso Pai Criador havia impedido todo e qualquer tipo de adoração, todo e qualquer tipo de louvor. E assim, pressionado, né, Arão passou, né, a considerar, começou a ceder. Assim, esse mesmo povo sugeriu que fossem recolhidos brincos, enfim, utensílios de ouro, para que eles fossem fundidos num bezerro e disso fosse constituído, logicamente, um objeto para adoração. Tudo em razão de Moisés estar ainda no monte, recebendo de Deus diretamente as instruções, e isso faz com que nós, né, trazendo para a atualidade, refletamos sobre o demorar de Deus, né, essa divergência dos marcadores de tempo, Deus, né, no Kairos, nós em Cronos. Assim, essa discussão ela pode se expandir, né, para questões como as que as ciências sociais, por exemplo, apresentam, né, a própria astrofísica, né, princípios de cosmovisão. Aqui eu não vou aprofundar, né, porque não é esse o foco desse trabalho, mas vale deixar bastante bem frisada aqui toda a correlação que existe, né? Em princípio, mencionei o comportamento do povo de, né, Moisés, essa incapacidade de aguardar o desenrolar enfim, dos procedimentos, digamos assim, por Deus inspirados, né? A própria questão da obediência. Como disse ainda no vídeo anterior, havia-se necessidade de revisitar até o próprio Gênesis. Assim sendo, inevitável fazer, né, breves menções ao caso de Abraão. Abraão também incorre nesse algo que, não sei se posso dizer, o que starta, né, um fator de start de desobediência. Quando ele escuta a promessa, né, Deus fala com ele em vários momentos, né, dá várias determinanças, ele de fato, ele cumpre boa parte delas, mas quando Deus diz a ele que ele ainda geraria um filho, o problema de Sara fica evidente, a incapacidade temporária de gerar. Com isso vem Agar, né, a serva de Sara, ela, por não querer esperar e ver a necessidade de ter Abraão satisfeito pela chegada de um filho, concede a ele o fato de deitar com essa sua serva. Isso traz uma série de infortúnios para a rotina, né, do casal, né? Tudo em decorrência da desobediência aos mandamentos de Deus, né, às ordens dadas por Deus. Mas, como disse Abraão, o ser humano, como todos nós, pai da fé, ele confia, ele entende que a promessa há de acontecer, e mesmo com a idade avançada, né, tem a chegada de Isaac. Isso mostra a fé
né, a consolidação, mesmo que Deus faça com que, nesse meio tempo, né, Ismael e sua mãe são orientados a deixar a casa da família, enfim, tudo preparado para a chegada, crescimento de Isaac, né, pois Isaac, que era o filho da promessa, lógico, Ismael não fica desguarnecido na totalidade, né? Um anjo do Senhor no deserto fala com Agar e, enfim, as coisas são reordenadas e eles seguem e por ele também é formada uma nação. Com isso, certamente, Abraão fica conhecido, né? Falamos sobre ele, sobre o caso dele, em que a obediência de Abraão, a fé, né, extremamente dedicada, resulta, né, no título de Pai das Nações, enfim, repousa sobre nós a bênção universal em razão, né, daquela que foi derramada sobre Abraão e sua descendência. Não podendo deixar de frisar que ainda no Gênesis é tratada também da aliança que é feita entre Deus e Jacó. Nesse caso, Jacó tem transformado o seu caráter, né? Para assim ele estar enquadrado naquilo que Deus espera e evoluir. Nós, nos dias atuais, temos sofrido com uma aparente distância de Deus, né? Muitos intentam associar ao presenciar de maravilhas, milagres, enfim, quem vos fala, inclusive, né, pode ser enquadrado nesse aspecto, né? Muitas das vezes nos falta ver para poder crermos, né? E, enfim, a atualidade vem nos bombardeando com a imposição de conceitos científicos, tidos por científico ou, né, reconhecidamente que assim seja, né, da inexistência de Deus, conceitos que levam, né, direcionam para a inexistência de Deus, conforme aí os costumes seculares, né, ou a existência em caráter de um deísmo, né, um conceito, né, tido por deísmo, onde Deus criou e, assim sendo, deixou de se manifestar, de interferir na nossa vida. Daí tem os teísmos, ateísmos, que, como disse, não é o foco aqui discorrer em detalhes, mas vale a pena frisar, né? Lembro que há pouco tempo eu li um dos livros de Stephen Hawking, né, que é uma espécie de misto de biografia com o detalhamento das descobertas científicas por ele feitas, correlacionando ao determinado ponto da vida dele. E lá, para poder tratar da teoria do Big Bang, né, é feita menção do ovo de Deus. Existem podcasts aqui nesse espaço, onde astrofísicos, filósofos, enfim, cientistas sociais, tentam aprofundar, mas é importante correlacionar ainda que nesse livro de obra, né, do Stephen Hawking, toda a teoria, parece que ele é o homem que praticamente, né, a nós contemporâneo, que foi o que melhor entendeu o funcionamento do universo, né? São teorias mais logicamente bem aceitas pela extensão, né, e pela capacidade com a qual, né, esse renomado cientista traduz e propõe. Outros, né, tão competentes quantos, né, dizem da existência, né, como disse, do ovo de Deus, da explosão, geração de um número de potência tal, 1 vezes 10 elevado à 53ª potência, com resfriamento súbito, né, abrupto, de 1 vezes 10
a menos 35 para poder propiciar, né, a dissociação em elementos, hidrogênio, hélio, elementos mais leves, para daí, em caráter de poeira, né, estelar, vamos chamar assim, a condensação formarem os elementos, daí surgimento de tudo aquilo que traz em si matéria, né, para a constituição do universo. Mas tudo isso não pode, né? Não há como, não há meios de pegar um pedaço de matéria escura e levar para dentro do laboratório, assim como os próprios recursos de escavação arqueológica, enfim, são deficitários, os relatos também, como dados científicos, para poder fazer a comprovação. Então, o resumo disso tudo é que nem a ciência, né? A ela é atribuída a prova da existência também, assim como não consegue provar a inexistência, e todos os líderes até então que têm uma aplicação nesse segmento religioso também não conseguem comprovar. Aqui vale ficar frisado que está totalmente aberto o espaço, né? Tal lacuna, grande como é, né? Ela deve ser preenchida sim pela fé e com a evolução desse trabalho, as descrições das alianças, daquilo que de repente possa ser interpretado como vontade de Deus para transferência para a vida daqueles que compuseram e compõem seu povo até hoje, estendendo para nós, né, para assim a gente poder nortear nosso cotidiano de vida e vivermos, né, em paz com Deus, sujeitos e no centro da sua vontade, condição essa que talvez a principal, se não for a única, para poder termos mantida, estabelecida, ou se no máximo necessário, restabelecida a aliança de Deus conosco. Se o que eu disse fez sentido para os irmãos, para as irmãs, procedam com compartilhamento, marcação do gostei, e é isso, que o Senhor nosso Deus, o nosso Pai, o Senhor Jesus, o Filho e o Espírito Santo de Deus nos abençoe e esteja conosco. Obrigado.